Agora, eu queria puxar esse ponto, porque eu ouvi já de pessoas conhecidas, eu não vou citar nomes, mas assim, ai não, será que esse negócio de portaria remota, portaria virtual, primeiro que acho que a gente precisa explicar a diferença entre essas duas coisas para as pessoas, né? A gente fez até uma matéria aqui no Juice bem completa, quem quiser ler, vai lá no Diferença Google. do que é portaria remota para virtual, muito bacana. Explica aí para quem está ouvindo aqui. Bom, eu particularmente, eu não gosto da nomenclatura portaria virtual, né? Porque portaria virtual é uma coisa que existe apenas no ambiente virtual. Né? A portaria remota, ele é um serviço, ele é um projeto de segurança eletrônica, que ele utiliza os implementos de segurança para fazer um atendimento humano mais especializado. Então, embora a gente faça a gestão da abertura das portas do condomínio à distância, o condomínio tem uma equipe extremamente capacitada por trás, habituada com a rotina do santista, o que é muito importante a gente pontuar, que os condomínios de praia, eles têm uma grande diferença para os condomínios da capital, né? Nós temos a nossa rotina, aqui nós temos as pessoas, as mulheres que frequentam um condomínio e elas querem entrar e sair às vezes em roupa de banho e se sentirem seguras no sentido de não ter a sua intimidade franqueada ou devassada. Então, a rotina de um condomínio de praia, ele se difere de um condomínio da capital. E a portaria remota é muito interessante nesse sentido, porque ela gera uma impessoalidade. A gente passa a tratar o condomínio baseado num protocolo de segurança e esse protocolo serve para todos os moradores. E por uma equipe, né, que é muito importante, porque às vezes no prédio você tem um porteiro, uma equipe especializada para que vocês tenham ideia o que envolve um atendimento de portaria remota. Além dos nossos operadores de portaria, além dos nossos gestores de risco, além da equipe técnica, que no caso da Interport, ela promove uma atuação 24 horas, 7 dias por semana em todos os nossos condomínios. Nós temos uma equipe de CS, um serviço de atendimento específico ao consumidor. Nós temos um agente de CS para cada condomínio. O que é CS? CS é o Custom Service, qualidade de atendimento ao consumidor. Legal. Nós temos uma equipe voltada para que ela se dedique às necessidades diárias e permanentes de um condomínio. Então não é a instalação de um complemento de projeto de segurança eletrônica e o condomínio a partir daí ele está numa rotina autônoma. Não é isso. Nós utilizamos os equipamentos de tecnologia, reconhecimento facial, reconhecimento de íris. Hoje, o sistema de reconhecimento de inteligência artificial, nós utilizamos os equipamentos de tecnologia para que a gente possa, através da nossa equipe humana, prestar o serviço mais pontual e personificado possível aos nossos clientes. E aí eu queria trazer um pouco, né, essa coisa do pessoal, né? Novamente, a gente está numa cidade que ainda tem um pouco esse apego, né? Assim, essa coisa de servir, do porteiro ajudar a senhora nas compras, né? Mas ao mesmo tempo se cria uma expectativa que esse porteiro seja um super segurança, né? Lud, nós somos latinos, né? Nós temos a paixão pelo próximo. Perfeito. Latinos e brasileiros, nós desenvolvemos sempre um apreço muito grande pelo próximo. Sim. Imagina ali um profissional de portaria que convive, às vezes, por anos na portaria do condomínio. Né? Só que a gente precisa ir um pouco além. Dentro do condomínio, tá os maiores bens que qualquer pessoa pode ter. Seu patrimônio e a sua família. Perfeito. E um porteiro humano, por mais eficiente que ele seja, ele não consegue olhar para todas as áreas do condomínio ali dentro da guarita dele. Se houver uma invasão, um porteiro humano, ele não tem a capacidade, ele não tem o treinamento policial para proteger e segurar o condomínio como uma força de segurança pública. Até porque tem gente muito folgada em prédio, né, Cris? Então tem gente que pede pro porteiro ou zelador, aquela única figura, às vezes ir fazer coisas na casa, no apartamento, né? Aí é que entra essa mudança de paradigma. A gente vive hoje realmente... Na verdade, eu acho que essa primeira quebra de paradigma do mercado de portaria remota já aconteceu. Que era justamente isso, a imagem de que o porteiro, ele poderia fazer aqueles pequenos serviços do condomínio, carregar uma sacola, guardar uma chave, uma encomenda. Só que por conta das questões de CLT, da legislação trabalhista, esse pequeno favor que o humano, o porteiro presencial, pode realizar no condomínio, isso pode custar muito caro para a gestão do condomínio, né? Porque aí a gente tem aí incidido os passivos trabalhistas, coisas que não acontecem com o serviço de portaria
portaria remota. Por legislação, o serviço de portaria remota, ele não tem, nós chamamos de devedor solidário, né? Não provoca o caso de uma cobrança de devedor solidário uma empresa de portaria remota, porque ela trabalha 100% fora do condomínio. Perfeito. Então, além de tudo, a gente tem essas questões, né? Além do humano não conseguir cumprir, veja bem, nós temos câmera disponível em todos os lugares do condomínio, com uma equipe de atendimento gigantesca. No caso da Interport, são quase 50 operadores de portaria. Então, são quase 50 homens o tempo todo observando as câmeras do seu condomínio. Sem olhos, né? Se a gente for pensar, são sem olhos. Então, assim, muito difícil falhar isso, a percepção de todos, em relação a um homem, né? Perfeito. Então, realmente, essa quebra de paradigma, ela já aconteceu. Me parece que o mercado já entende que, de fato, os postos de portaria humana, a tendência é que isso, com o passar dos anos, isso vá diminuindo, ou que a gente use o porteiro humano como um prestador de serviço. Né? Ele vira quase um concierge, né? Perfeito. Assim. Como um concierge, um homem treinado para lidar com as questões de segurança eletrônica do condomínio, para que ele possa servir de apoio ao condomínio e às empresas de segurança. Não mais aquele turno de portaria humana 24 horas, com custos elevadíssimos, que geram ações trabalhistas, passivos. E um baita, assim, eu não sei, né? Óbvio, né? A gente tem vários contextos sociais, né, no país, mas assim, cara, uma pessoa ficar na madrugada ali, geralmente num marasmo, né? Num tédio, né? Assim, porque você não quer que aconteça nada no prédio, né? Pô, é um trabalho que, assim, você fica pensando, será que essa pessoa é ineficiente, é desumano, porque você meio que subutiliza uma qualidade profissional que poderia ser muito maior. Exatamente. Então, com a portaria remota, a gente tem uma cadeia produtiva e até uma cadeia de empregos muito maior do que a gente teria com um turno de portaria humana 24 horas. Se a gente fizer essa análise de mercado, o quanto a portaria remota pode promover de benefícios de emprego, em contrapartida que a gente tem numa portaria humana apenas e no máximo 4 homens cumprindo o turno, na portaria remota nós temos uma equipe mínima de 4 técnicos em cada condomínio, a equipe de CS com 3 pessoas para cada condomínio, nós temos todos os porteiros remotos para atender o condomínio, os gestores de segurança para atender o condomínio. Então a cadeia produtiva ela é muito maior até do que a portaria humana poderia prover. Perfeito. A portaria humana, ela foi uma solução maravilhosa durante muitos anos, mas assim como todo o mercado precisa evoluir, chegou esse ponto de mudança no mercado de portaria humana e eles estão se adaptando. E assim, eu até vou fazer um paralelo aqui, se eu estiver falando besteira, você me fala, tá? Eu vivi minha infância em Salvador, tá? Eu lembro que a gente morou em alguns apartamentos pequenos e aí teve uma situação onde a gente mudou para um apartamento que era um pouco maior, num prédio super legal, lá na Pituba, na Bahia, em Salvador, Bahia. E eu lembro que nesse apartamento tinham 2 dormitórios de empregada, 2, né? Quando eu mudei para Santos, isso era uma situação inexistente. Então, os nossos imóveis, as nossas plantas de imóveis, né, é curioso pensar que elas foram desenhadas com um pensamento burguês de servir, né, que foi mudando ao redor dos anos. Hoje tem um monte de apartamento sendo lançado que não tem independência de empregada, porque o estilo de vida mudou, é cada vez menos comum, como talvez fosse na década de 70 e 80, né, você ter uma pessoa que trabalhasse para a família, dormisse e vivesse em relação à família. É muito mais caro. Exatamente. Que permita um cômodo assim. Exatamente. Então, você tem mudanças sociais, né, como também o trabalho remoto, a mobilidade urbana, que eu não tenho critério para falar se são evoluções naturais ou não, mas são evoluções onde você coloca, talvez, os seres humanos e as pessoas, talvez para serem produtivos em coisas diferentes, em tarefas e em trabalhos diferentes, porque você dá mais educação, você tem uma redução, não estou falando que é 100%, né, mas uma redução da barreira de entrada tecnológica, né, um monte de gente hoje, no Brasil especialmente, você tem um número de celulares que hoje tem muita gente
com o celular na mão e com o letramento digital mínimo, né? Perfeito. Você diminuiu a barreira. E essa coisa de deixar, putz, eu vou deixar o porteiro lá para me servir porque eu quero, né? É curioso ver que esse pensamento ainda exista, né? Mas eu que acompanho o mercado há muitos anos, eu sinto de fato que esse pensamento está mudando. Existem mudanças que elas se impõem, né? Independente da nossa vontade ou não, elas se impõem. Trabalho remoto, né? Tá aí. Perfeito. Eu sou uma pessoa que, assim, eu era absolutamente contra o trabalho remoto, até o trabalho remoto se impor. Sim, eu dizia para todos que eu produzia muito melhor em equipe. Sim. Hoje eu produzo muito mais no remoto. Então, existem mudanças que elas precisam se impor. Na verdade, elas se impõem e nós precisamos apenas nos adaptar. A gente pode citar no mercado aí o Uber, por exemplo, e uma série de Airbnb. Quando você imaginou, né, que você ia para um outro país, imagina quem viajava na década de 80 ou 90 vezes. Estou indo para um outro país, ficar na casa de um estranho que talvez eu nem cruze com ele, né? Já aluguei, já paguei, já está reservado para mim. Já está reservado. Tudo aqui na palma da mão. Exatamente. E a portaria remota acompanha isso. Vamos analisar o seguinte cenário, Lud. Você é uma trabalhadora, você chega todo dia muito tarde na sua casa por causa da sua rotina, você tem que entrar no seu apartamento todo dia 23, 24 horas. Tá? Sua rua não é muito bem iluminada, embora o seu condomínio seja maravilhoso, sua rua não é muito bem iluminada. Você vai se sentir mais segura em aventurar e bater na porta do condomínio e pegar, de repente, o porteiro no banheiro e você passar ali 4, 5 minutos para abrir um portão, ou você prefere ter o comando do teu condomínio na palma da mão, no seu celular, visualizar as câmeras de entrada do seu condomínio e, chegando no seu condomínio, você abrir a porta através do telefone celular, controlando o teu tempo de modo que você entre em segurança sem que ninguém nem perceba a sua entrada. Sem dúvida, né? Então, as mudanças se impõem. E eu estou falando no advento da tecnologia, da qualidade de atendimento humano, das pessoas que são envolvidas no atendimento de portaria remota, e a gente não está nem falando ainda da economia que isso envolve. Sim. Porque, para mim, o principal ponto da portaria remota é o aumento de segurança. Hoje, com sistema de inteligência artificial, com sistema de reconhecimento facial, com sistemas de infravermelho para proteção dos muros, com os protocolos de segurança por conta de uma empresa com muita experiência de mercado. Então, a gente consegue adotar junto ao condomínio protocolos de segurança que garantam uma inviolabilidade. A gente fala ainda de uma economia anual de 250 mil reais para cada condomínio que aplica a portaria remota em detrimento da humana. Então você imagina num condomínio de 20, 30 unidades, 250 mil reais mês, ano aplicado na melhoria do próprio condomínio. Sim, exatamente. Então eu acho... Você melhora o patrimônio, você valoriza o patrimônio, exatamente, né? É um dos aspectos que eu sempre busco observar nas minhas apresentações de portaria remota. Além, a valorização do patrimônio. A valorização do patrimônio, eu acho que uma outra coisa legal de falar também é que, por exemplo, né, eu já vi a central lá da Interport, né? É uma coisa linda, né? Parece um rolê da NASA, né? Parece aqueles filmes muito bacana mesmo. Que você tem lá o controle, o centro de operadores, um negócio enorme e tal. E é muito interessante pensar que uma pessoa que está controlando a portaria da sua casa está trabalhando num ambiente seguro, com ar-condicionado, num ambiente controlado, diferente de uma guarita comum. Sim, com plano de carreira. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Tem como crescer, né? É por isso a minha paixão pessoal e profissional pelo mercado de portaria remota. Eu, particularmente, acredito que hoje, pouquíssimos mercados a gente consegue... agregar um pacote tão bacana para o cliente, que é uma geração de valor através do implemento de tecnologia, a valorização do próprio imóvel, o aumento da segurança e a economia. Então eu acho que portaria remota é um produto que ele tem 4 pilares muito fortes e eu acredito que esses pilares eles se sobrepõem à necessidade dessa relação humana com o porteiro. Como eu observei, eu acho que a portaria remota é uma dessas mudanças que ela se impõe no mercado.
Veja bem, num mercado ou num país que a gente tem um desenvolvimento socioeconômico muito bacana, um projeto de portaria remota, ele pode valorizar demais o condomínio. Sim. Num ambiente que, de repente, a gente tem uma recessão ou um condomínio com caixa menor para investir, a portaria remota consegue te entregar o mesmo nível de segurança dentro do teu custo. Então, sim, é um produto que me fascina. Eu, além de ser profissional da Interport, eu, além de ser profissional do mercado há muitos anos, eu moro num condomínio de portaria remota já há bastante tempo. Levei a Interport para o meu condomínio justamente com essa visão. Dentro do meu condomínio está a minha família, sim, eu tenho lá 2 pico-ruxo dentro de casa, está o meu patrimônio e está entregue na mão da Interport porque eu confio 100% no nosso plano de implantação, nos nossos protocolos de segurança. E assim, né, muito legal também pensar na paz que isso dá, né, pra gente. Aqui no Juice Hub a gente também, né, é monitorado e é muito interessante porque no meu escritório antigo, por exemplo, se eu quisesse que alguém tivesse um acesso e uma pessoa que de repente não tivesse a chave ou não tivesse o acesso ao escritório, se eu quisesse fazer alguma coisa lá no sábado, por exemplo, ou porque ia fazer um evento, ou porque ia ter alguma coisa de produção, né? Mesmo que o escritório não estivesse funcionando, fica sempre alguém que é responsável e que tem uma hierarquia maior na empresa de ter que sair de casa no final de semana, ir lá e abrir a porta. Com seu compromisso. Exatamente, né? Cara, a Interport hoje, se tiver qualquer coisa, uma manutenção que a gente precise dar domingo, eu tô na praia, às vezes, o pessoal aqui me liga, eu libero remoto, o fornecedor entra, faz o que tem que fazer e sai depois e tudo certo, lindo, né? Então, também é uma paz, né? Sem contar a questão das câmeras, de todo o suporte, né? Aqui todas as salas do Juice Hub, a gente tem a biometria. Exato. Pelo sistema da Interport. Começou a nossa parceria. Exatamente. Né? Então, assim, cara, putz, o fato do cliente não ter a chave mecânica da porta e cadastrar a biometria é maravilhoso, porque ele se sente seguro, né? A porta é trancada pelo eletroímã. Um eletroímã de 600 quilos, ou seja, precisa de uma ferramenta ou de uma força muito absurda para que um eletroímã desse seja violado. Acho que é mais fácil quebrar o vidro do que quebrar. E se for violado, nós temos o sensor anti-arrombamento, que vai gritar, dizendo que essa porta foi arrombada. Nós temos uma câmera monitorando essa porta. Exatamente. Então, é muito legal, assim, é a primeira vez... A tranquilidade, eu acredito que isso seja um dos fatores, né? No nosso caso específico, o nosso protocolo de segurança determina o nosso atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana para os nossos clientes, para as mais diversas situações. O cliente ele precisa se sentir confortável de que ele tem alguém com quem contar num domingo de madrugada na chuva. Eu tive um acontecimento recente aqui em Santos, num condomínio que nós administramos no Canal 3, um sábado de noite desses chuvosos aí por último que nós tivemos, um carro abalroou o portão, amassou o portão e quebrou as roldões que fazem a movimentação do portão. Não é nenhum aspecto de portaria remota, é mais um atendimento de serralheria. Só que nós temos o corpo de atendimento 24 horas, 7 dias por semana. O condomínio entrou em contato conosco, nós deslocamos um técnico, nós tínhamos o material, no caso as roldões que quebraram de serralheria, na bolsa do técnico, porque tem material de backup, atendemos o condomínio. Então a portaria remota, ela não vai te proporcionar só essas questões dos equipamentos de segurança, dos protocolos de segurança, esse atendimento, esse apoio 24 horas que a Interport proporciona para os nossos clientes é justamente no sentido de passar essa tranquilidade. E veja bem uma coisa, não é um favor que a Interport disponibiliza aos clientes. Isso está em contrato. O contrato da Interport reza o nosso atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um tempo de resposta máximo de 1 hora. Então, ou seja, um cliente teve qualquer problema, qualquer morador do condomínio entrou em contato com o nosso WhatsApp 24 horas, reportou um problema, em menos de 1 hora ele vai estar solucionado no condomínio. E assim, isso é para as coisas que são mais complexas, né? Porque o tempo de resposta para tudo é muito rápido, né? Tempo máximo de 1 hora sempre. É muito rápido. Por isso que o nosso, inclusive, plano de crescimento, ele é um plano muito ordenado, porque nós jamais perderemos essas métricas de atendimento. Legal. Resposta máxima em até 1 hora, corpo de atendimento de qualidade ao cliente para todo o condomínio. Então, a gente vai sempre crescer
manter obedecendo essas métricas de qualidade de atendimento. Esse é o nosso objetivo, é assim que a gente caminha desde o início em Santos. Nós iniciamos as atividades em Santos em dezembro de 2020, inauguramos de fato a nossa central aqui na Ana Costa 146 em fevereiro de 2021, e a partir dali um crescimento médio de um condomínio por mês, que é exatamente o que nós buscamos. Um cliente por mês para fazer um plano de implantação consistente, passar para esse condomínio que está chegando na casa, que está chegando na Interporte, todos os manuais impressos e em vídeos necessários para o funcionamento, todo o acompanhamento individual, cadastro de moradores, é tudo feito por nós num acompanhamento pessoal. É uma empresa humana, é uma empresa que se utiliza da tecnologia. Nós temos a intenção de promover a máxima automação e dinamismo para os moradores, mas é uma empresa humana. Suporte humano. Uma coisa muito importante, né? Assim, tecnologia é ferramenta, né? Tecnologia para Interporte é ferramenta e estratégia de negócios, mas nunca aqui, pelo menos, a gente deixou de falar de qualquer desafio que a gente tivesse, sempre tem alguém para atender. Então, sempre tem que olhar, né? Assim, não é o negócio, você ligou um botão lá, nunca mais vai falar com ninguém, né? Não é um metaverso, não vai viver no metaverso. O nosso atendimento é pessoal, personificado, conta com um corpo de pessoas muito capacitadas por trás. A Interporte, ela tem a primícia de usar as tecnologias mais sofisticadas disponíveis no mundo do condomínio. Essa tecnologia do Smart View, por exemplo, que a gente reportou da inteligência artificial, é a mesma tecnologia utilizada pela Polícia Nacional Canadense, é utilizada nos aeroportos para fugitivos, para identificar pessoas que não têm livre passagem. Então, nós trabalhamos de fato com tecnologia de segurança, mas com profissionais muito bem treinados para aplicar essa tecnologia, com projetos de segurança muito bem elaborados. Os projetos de segurança, eles são baseados em pilares da segurança eletrônica: dupla validação, fechamento total de bloco, ou seja, o seu condomínio, ele recebe um projeto de segurança gerido por profissionais capazes. Você leu meu pensamento, porque eu ia perguntar exatamente isso. Uma das coisas mais legais quando eu conheci vocês foi saber do processo de consultoria que o Wilson me contou, que vocês vão ver exatamente as brechas que aquele prédio tem, porque às vezes você tá lá com um porteiro, você tá com uma sensação mega de segurança, tem um porteiro aqui, nas 24 horas... diversas falhas no perímetro, diversos vulnerabilidade, pontos cegos. né? Exatamente. O pré-projeto, né? A discussão entre os profissionais, entre os pares da empresa, do que a gente pode oferecer para cada condomínio, ele certamente é uma das etapas mais importantes do projeto. Legal. Onde a gente discute junto com o síndico, com os moradores, o que eles enxergam de deficiência no condomínio, e aí a gente chega com o nosso time para analisar onde estão as falhas e aonde a gente vai atuar sobre as falhas. A gente atua justamente mitigando as falhas que a gente encontra no condomínio. Então, aí sou eu como gerente comercial, mas eu sou da área técnica, né? Eu sou oriundo da área técnica. Legal. Então eu faço a visita inicial ao condomínio, identifico, passo para a minha equipe técnica vai ao condomínio, faz o levantamento, até mesmo para rebater ou não os pontos que eu identifiquei. Aí a gente nasce o projeto e executa. Mas mesmo com todo esse carinho anterior, mesmo com todo esse cuidado em relação aos equipamentos de segurança, aos protocolos, ao projeto, quando a gente chega num condomínio, o condomínio ele tem uma vida, né? O condomínio ele é pulsante. Então a gente precisa às vezes de adaptação durante a rotina, às vezes adaptação durante todo o período de atendimento do condomínio. O condomínio passa anos conosco, a gente está o tempo todo entendendo qual é o melhor posicionamento para a rotina, qual é o melhor tipo de atendimento, quais os melhores equipamentos. Então a gente vai todo dia se moldando à necessidade do condomínio.